Naquela tarde silenciosa, ele falava diante de um público cuja história não cabia em poucas linhas. Eram rostos marcados por décadas de luta, olhos que já viram mudanças que jovens de hoje apenas estudam, mãos que seguraram filhos, netos e até bisnetos. Mãos que já abriram Bíblias tantas vezes que algumas páginas estavam quase transparentes. Ali havia pessoas que ultrapassaram os 60, outras que caminhavam nos 70, algumas já avançavam pelos 80. Cada uma delas carregava memórias profundas, governos que se ergueram e caíram, crises que pareciam definitivas e passaram, modas que brilharam e desapareceram, períodos turbulentos e épocas de paz. Mas todas carregavam também uma marca imutável, o testemunho silencioso de que Jesus permaneceu fiel em todas as estações. Era para esse público experiente e para todos que um dia chegarão ali que ele desejava transmitir algo que soava mais urgente do que qualquer conselho humano. O alerta chocante que Jesus deixou sobre os últimos anos dos cristãos. Uma verdade frequentemente ignorada, mas indispensável para quem deseja terminar a caminhada de pé. Isso porque, enquanto o mundo aprendeu a associar velhice a declínio, Cristo associa maturidade à missão. A cultura moderna enxerga a idade avançada como peso, como limite, como fase de redução. Mas o reino enxerga exatamente o contrário. Hoje, tudo parece feito para valorizar o novo, o veloz, o popular, o instantâneo. As propagandas tratam o envelhecimento como uma falha a ser corrigida. Conversas diárias privilegiam quem acumula metas, seguidores e energia, mas silenciam aqueles que acumulam cicatrizes de fé, testemunhos de milagres, histórias de oração respondida e décadas de caminhar com Deus em profundidade. O mundo empurra os mais velhos para os bastidores. Jesus os chama para a linha de frente. Ele não vê cabelos brancos como sinal de fim, mas como sinal de profundidade espiritual. Ele não vê fragilidade, ele vê sabedoria sedimentada. Por isso, quando o salmista declara em Jó 12:12, entre os idosos está a sabedoria e na longa vida o entendimento, ele não está oferecendo um elogio aos mais velhos, está abrindo uma janela para a forma como Deus os enxerga. A maturidade não diminui o interesse de Deus, amplia, não reduz o propósito, intensifica, não elimina a missão, aprofunda. A jornada espiritual não perde valor conforme a idade chega, ela ganha camadas mais densas. Se durante a juventude os cristãos carregam vigor, nos anos avançados carregam visão. Se no início da vida eles carregam força, na maturidade carregam discernimento. E é exatamente nesse ponto que o alerta de Jesus se torna tão chocante, porque vai na contramão de tudo o que a sociedade moderna tem ensinado. Ele sabia que muitos daqueles que estavam ali, ultrapassando os 60 ou 70 anos, carregavam silenciosamente uma pergunta que raramente era dita em voz alta. O que ainda Deus pode fazer comigo? Muitos olhavam para trás e viam uma história longa. Noites de oração, ao lado de camas de filhos doentes, cultos em que sustentaram outras pessoas enquanto eles próprios estavam exaustos. Décadas servindo na igreja, visitando enfermos, aconselhando jovens, carregando responsabilidades mesmo. Outros, porém, sentiam pesar. Achavam que não tinham feito tudo o que deveriam ou temiam ter decepcionado Deus em algum momento do caminho. Havia também aqueles que passaram por períodos de afastamento espiritual, esfriamento, quedas, e agora, já idosos, se perguntavam se ainda havia espaço para serem usados por Deus. Enquanto essas reflexões surgiam, vozes sutis do sistema mundano sussurravam: agora é tarde, já passou o seu tempo. Deixe para os mais novos. Mas ele sabia que essa não era a voz do céu. O alerta de Jesus para os dias finais do cristão é radicalmente diferente do discurso cultural que tenta silenciar os mais velhos.
quando em Provérbios 16:31 se lê: os cabelos brancos são uma coroa de honra. É como se Deus estivesse corrigindo de forma firme a distorção do mundo moderno. Os anos avançados não são um passo em direção à irrelevância, mas uma aproximação estratégica de uma fase espiritualmente poderosa. A frutificação da maturidade não se parece com a correria da juventude. Ela se manifesta na profundidade, nos conselhos que salvam vidas, nas palavras que vêm de um coração que já viu Deus agir quando tudo parecia perdido, nas orações feitas com conhecimento de causa. É um fruto silencioso, mas transformador, discreto, mas decisivo. Ele também entendia que abraçar essa verdade exigia coragem, porque a velhice expõe vulnerabilidades que o ego preferiria esconder. O cristão mais experiente convive com ausências, com limitações físicas, com diagnósticos inesperados, com noites difíceis e com memórias que às vezes doem. Lida com despedidas dolorosas, com amizades que partiram, com lembranças que se misturam com saudade. É natural, em momentos assim, imaginar que talvez o tempo de ser útil no reino tenha acabado. Mas o Evangelho sempre desafiou essa lógica. Deus nunca baseou seu agir nas condições ideais do corpo, mas na disposição do coração. E é justamente isso que torna o alerta de Cristo tão necessário. Muitos cristãos maduros, sem perceber, têm acreditado na mentira de que já deram o que tinham que dar, quando o céu está dizendo o oposto. Conforme avançava em sua mensagem, ele deixava claro que, para Jesus, cristãos com mais de 60 não são pessoas aposentadas espiritualmente, mas guerreiros posicionados numa fase estratégica da batalha. Eles possuem algo que ninguém mais tem, uma perspectiva ampliada, uma fé testada ao longo de décadas, uma compreensão mais clara da brevidade da vida e da eternidade que se aproxima. Enquanto o mundo tenta convencê-los a se calar, Deus os convoca a falar. Enquanto a cultura tenta empurrá-los para a sombra, o reino os chama para transmitir legado. Enquanto muitos os veem como peso, o céu os enxerga como referência. E ali, naquele início de mensagem, ele preparava o terreno para algo ainda mais profundo. Ele queria que cada cristão com mais de 60 anos percebesse que Jesus não apenas os consola, ele os desperta. Ele os chama, ele os alerta. Ele os lembra de que a maturidade não é um corredor estreito de saída, mas uma porta de entrada para uma fase espiritual decisiva. Porque antes que seus dias finais cheguem, Jesus deseja que eles vivam sua fase mais frutífera, consciente e poderosa. À medida que ele avançava em sua reflexão, ficava claro que sua intenção não era apenas encorajar os mais velhos, mas abrir seus olhos para um ponto crucial que muitos nunca haviam considerado. Deus não observa os últimos anos de um cristão como uma fase de declínio, e sim como uma fase de responsabilidade espiritual ampliada. Isso chocava muitos ali no auditório, porque confrontava a forma como a sociedade costuma lidar com a velhice. O mundo enxerga essa etapa como um momento de recuo, mas Jesus vê como tempo de precisão, como se dissesse: agora, com tudo o que você já viveu, suas palavras carregam peso maior, seus passos, ainda que lentos, carregam direção. Sua voz, mesmo fraca, carrega autoridade. Ele queria que cada pessoa ali percebesse que os últimos anos não eram perda, eram um propósito refinado. Falava então sobre algo que poucos mencionam. Os mais velhos carregam uma visão que somente o tempo produz. A juventude enxerga possibilidades, mas a maturidade enxerga significados. Os jovens veem o início, os mais velhos veem o caminho inteiro. A juventude se empolga com o que pode acontecer. Os maduros se emocionam com o que já viram Deus realizar. E Jesus valoriza essa diferença. Por isso, o alerta que ele deixa para os cristãos com mais de 60 anos é tão necessário.
Ele quer que entendam que seus últimos anos não são um acidente do tempo, mas uma convocação divina. Deus não lhes deu décadas de vida por acaso. Ele lhes deu porque desejava formar testemunhos que só seriam completos depois de muito tempo. Ele começava então a mostrar que, na Bíblia, a maturidade jamais foi sinal de aposentadoria espiritual. Pessoas que hoje são lembradas como pilares de fé foram levantadas por Deus justamente em fases avançadas da vida. Ele mencionava a história de Ana, a profetisa que, já em idade avançada, recebeu a revelação de quem era o menino Jesus e proclamou ao povo a esperança que chegava. Citava também Caleb, que aos 85 anos ainda dizia com ousadia em Josué 14:11: "Ainda hoje me acho forte." Não se tratava de força física apenas, era clareza espiritual, prontidão emocional, confiança madura. Deus usou esses homens e mulheres exatamente porque seus anos haviam se tornado ferramentas espirituais afiadas. E então, ele mergulhava na parte mais profunda. O alerta de Jesus não é apenas sobre o que os cristãos maduros podem fazer, é sobre o que não devem permitir que aconteça. O que muitos não percebem é que os últimos anos da vida também são alvo de ataques espirituais sutis. O inimigo sabe que um cristão com muitos anos de caminhada tem influência e, por isso, tenta semear pensamentos de inutilidade, desânimo e desistência. Tenta convencer o idoso de que sua voz perdeu valor, que sua oração já não tem efeito, que suas experiências pertencem a um tempo que não volta mais. Esse é o engano mais cruel, porque paralisa exatamente aqueles que Deus deseja usar com profundidade. Ele explicava que esse tipo de mentira não se combate com força emocional, mas com consciência espiritual. Por isso o alerta de Jesus é tão sério. Os cristãos mais velhos precisam guardar o coração contra narrativas que diminuem seu valor. Ele prosseguia revelando que, aos olhos de Cristo, os últimos anos não são apenas tempo de reflexão, são tempo de colheita. A juventude planta, a maturidade ceifa. Os anos avançados são a fase em que tudo que foi semeado durante décadas começa a produzir fruto visível e invisível. Frutos que aparecem na transformação de familiares, na sabedoria oferecida a quem procura direção, na intercessão silenciosa que protege lares inteiros. Por isso Jesus adverte: não permita que ninguém roube seu lugar na colheita. Muitos cristãos mais velhos, por acreditarem que já fizeram o suficiente, acabam recuando justamente quando o céu deseja que avancem espiritualmente. E era aí que ele abordava algo que ninguém esperava. Os últimos anos de vida não são apenas sobre o que Deus já fez, mas sobre o que ele ainda quer revelar. Os cristãos maduros possuem um terreno interior fértil, onde Deus deposita percepções profundas que os mais jovens não têm maturidade para receber. As experiências acumuladas se tornam lentes espirituais. Por isso, não é raro que os idosos de fé recebam revelações silenciosas, respostas antigas, entendimentos que só emergem depois de décadas. E Jesus alerta que quem deixa seu espírito adormecer na velhice pode perder tesouros que Deus reservou justamente para esse período. Ele falava tudo isso com um peso que não vinha de emoção humana, mas de convicção espiritual. Ele olhava para aqueles rostos marcados pelo tempo e dizia, sem precisar levantar a voz, que Deus não desperdiça anos, ele lapida. Os cabelos brancos não eram sinal de desgaste, mas de que o cristão já tinha sobrevivido a batalhas que muitos jovens sequer imaginam. E esse tipo de sobrevivência gera autoridade. Ele explicava que o céu reconhece e honra essa autoridade. Por isso, o alerta de Jesus é tão firme. Não se silenciem, não se retirem, não se escondam. Deus quer que os idosos sejam colunas de sabedoria, torres de vigília, guardiões de esperança. O ambiente inteiro parecia absorver cada palavra.
A mensagem crescia em densidade, e era justamente aqui, no ponto mais sensível de todos, que chegava o momento ideal para convocar quem estava assistindo. E então, ele fez algo simples, mas espiritualmente profundo. Ele dizia com sinceridade profunda: se essa mensagem está falando com você, especialmente se você já passou dos 60, faça algo simbólico agora mesmo. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários uma declaração de guerra espiritual contra o desânimo. Frases como "meus últimos anos serão fortes" ou "ainda carrego missão no espírito". Ele explicava que esse gesto não era marketing, era um ato público de fé, um posicionamento espiritual que o céu honra. Depois da breve pausa, ele retomava a mensagem com ainda mais profundidade, como se agora estivesse entrando na parte que poucos realmente têm coragem de falar sobre os cristãos mais velhos. Ele dizia que os últimos anos de vida não são apenas uma fase de vivência espiritual, são um período de leitura profunda do próprio coração. Porque, na maturidade, a pessoa não corre mais atrás das mesmas coisas, ela pesa o valor de cada passo. E é justamente aí que Jesus faz um alerta que poucos percebem. Os cristãos com mais de 60 anos correm o risco de subestimar a força espiritual que carregam. E isso é uma perda enorme para o reino. Não porque Deus perde, mas porque as gerações que vêm atrás deixam de receber o que só eles podem entregar. Ele explicava que a maturidade espiritual não nasce da velocidade, mas da permanência. Ao longo de décadas, esses homens e mulheres atravessaram situações que moldaram a fé deles de uma forma que os jovens dificilmente entendem. Viram orações aparentemente ignoradas se transformarem em milagres anos depois. Viram Deus preservar sua vida em momentos em que ninguém mais percebeu o perigo. Viram lares serem restaurados quando tudo parecia perdido. Viram portas que se fecharam para protegê-los quando, na hora, acharam que era injustiça. Essas histórias, muitas vezes guardadas em silêncio, são riquezas espirituais que Jesus espera que sejam compartilhadas. E aí estava o alerta. Quem guarda para si o que Deus lhe ensinou durante décadas, impede que essas sementes frutifiquem em outras vidas. Por isso ele dizia que, na visão de Cristo, a velhice não é uma etapa de expectativa reduzida, é uma etapa de colheita ampliada. O cristão mais velho não precisa provar nada, mas precisa preservar o que recebeu. E preservar não significa esconder, significa transmitir. Ele lembrava que em Tiago 3,13 está escrito: "Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento." Não é um convite para performance, mas para propósito. Os testemunhos dos mais velhos não são memórias inúteis. São mapas de sobrevivência espiritual. São bússolas que impedem que a nova geração se perca. E então ele entrava em uma camada ainda mais profunda, a do peso emocional que acompanha a velhice. Ele dizia que muitos cristãos com mais de 60 carregam memórias que não compartilham com ninguém, perdas pesadas, culpas antigas, arrependimentos silenciosos, amizades que ficaram para trás, escolhas que fariam de outro jeito se pudessem voltar no tempo. Muitos carregam histórias que ainda doem, porque lembram de páginas da vida que não foram do jeito que esperavam. E exatamente por isso, alguns acreditam que essas marcas os desqualificam espiritualmente. Mas Jesus alerta justamente sobre esse equívoco. Os anos finais não são para carregar vergonha, são para libertar outras pessoas através da verdade vivida. Ele dizia que existe uma beleza sagrada nos cristãos mais velhos que decidiram permanecer fiéis, mesmo quando o coração sangrava. Essa fidelidade silenciosa é uma arma espiritual poderosa. O inferno teme um cristão idoso que ainda ora, porque essa oração vem de um coração que já atravessou o deserto e ainda escolhe confiar.
E esse é outro ponto crucial do alerta de Jesus. O inimigo tenta calar exatamente aqueles que têm autoridade para falar. Ele tenta convencer o idoso de que sua oração não muda nada, que seu conselho é ultrapassado, que sua fé já não inspira mais ninguém. Mas tudo isso é mentira. Uma única palavra de um cristão experiente pode realinhar a vida de alguém. Uma oração feita com lágrimas de décadas tem um peso que poucos entendem. A sabedoria que eles carregam é tão preciosa que o inferno tenta enterrá-la com silêncio. Ele então contava histórias reais de cristãos idosos, cujo impacto nunca apareceu em púlpitos, mas transformou famílias inteiras. Falava de uma mulher que, aos 72 anos, orava todos os dias por um neto que parecia distante de tudo que era espiritual. Até que um dia, depois de anos, ele voltou para Cristo em uma noite comum. Falava de um homem de 80 anos que, mesmo com dores no corpo, mantinha uma agenda de oração que sustentava pessoas que nem sabiam que ele existia. Esses exemplos não eram romantização, eram realidade. E nesse ponto ele dizia algo forte. O mundo mede força pela capacidade do corpo. Deus mede força pela capacidade do coração. Ele falava com firmeza que o cristão mais velho não deveria medir seu valor pela energia que perdeu, mas pelas raízes que criou. A juventude floresce rápido, a maturidade sustenta troncos inteiros. E de forma intensa, ele lembrava que árvores antigas são mais difíceis de serem derrubadas. A fé dos mais velhos não é impulsiva, é resistente. Ela não vacila com facilidade. Ela está enraizada. Não depende de emoções, depende de convicção. E é exatamente essa convicção que Jesus quer que permaneça acesa até o último suspiro. Ele destacava que os cristãos experientes conhecem a vida de um jeito que os jovens não conhecem. Eles sabem que muita coisa que parece urgente não é essencial. Sabem que muita discussão não tem valor. Sabem que muitas dores que hoje parecem insuportáveis serão superadas amanhã. Sabem que Deus nunca falhou com eles. Sabem que a vida é breve e que, por isso, cada gesto de fé é valioso. Por isso Jesus alerta: não permitam que a idade transforme o coração em desânimo. Deixem que a idade transforme o coração em sabedoria. Ele, então, revivia com sua audiência a verdade mais ignorada de todas, a de que os últimos anos são os anos em que o cristão finalmente entende a profundidade da graça. Os jovens confundem pressa com força. Os velhos sabem que força real é permanecer. Os jovens querem respostas rápidas. Os maduros aprenderam que Deus responde no tempo certo. Os jovens querem conquistar. Os mais velhos querem entregar legado, e no reino, legado vale mais do que conquista. Era por isso que Jesus deixava esse alerta tão forte. Os cristãos com mais de 60 não podem permitir que seus últimos anos se tornem silenciosos, porque a maturidade é, na verdade, uma das maiores ferramentas espirituais do céu. Quando ele avançava para a parte final da mensagem, era como se estivesse conduzindo cada pessoa com mais de 60 anos a um lugar onde o céu fala mais alto do que o tempo. Ele não acelerava, pelo contrário, abrandava o ritmo, como alguém que entende o peso espiritual das palavras finais. Ele dizia que nos últimos anos, o cristão finalmente compreende aquilo que levou uma vida inteira para ser discernido. A fidelidade de Deus não foi um tema, foi uma realidade. E esse entendimento muda a maneira como a pessoa enxerga tudo. A juventude quer entender o futuro. Quem viveu muito aprende a interpretar o passado. E é essa capacidade de leitura espiritual que Jesus deseja usar intensamente nos anos finais de cada um. Ele falava que os cristãos experientes carregam algo que não pode ser aprendido em livros, nem adquirido em cursos, nem absorvido em sermões rápidos. Eles possuem uma biblioteca viva dentro de si,
capítulos escritos com lágrimas, outros escritos com milagres, outros com perdas profundas e outros com restaurações que parecem impossíveis. Histórias que atravessaram tempestades, noites complicadas, temporadas de silêncio, momentos de confusão, mas que no final registram um único fato: Deus esteve presente. E essa presença marcou a alma. Ele dizia que essa memória espiritual é tão preciosa que o inferno teme aqueles que a carregam, não porque eles são fortes no corpo, mas porque são fortes na fé. Ele continuava explicando que o cristão com muitos anos de caminhada não é facilmente enganado. Ele já reconhece as estratégias antigas do inimigo, discerne mentiras que já caíram antes, percebe movimentos espirituais com uma clareza que só o tempo produz. Ele sabe quando a culpa não vem de Deus, quando o medo é falsificado, quando o desânimo é arma espiritual. E é justamente por isso que Jesus deixa um alerta tão sério. Não permitam que sua maturidade seja silenciada. A maturidade espiritual é uma blindagem para a igreja, uma muralha que impede que gerações novas sejam carregadas por ventos de confusão. Quando um cristão idoso fala, mesmo que em poucas palavras, ele fala com peso, fala com profundidade, fala com verdade, e isso hoje é mais necessário do que nunca. Ele explicava que a velhice é a fase em que o cristão começa a enxergar a eternidade com mais nitidez. Os anos passam, e de repente, aquilo que parecia distante se torna claro. A vida deixa de ser uma sequência de conquistas e se transforma em uma caminhada de significado. Os jovens temem a morte, os idosos entendem a vida, os jovens querem construir futuro, os mais velhos querem transferir sabedoria. E no reino de Deus, sabedoria é tesouro. Ele dizia que Deus não olha para os últimos anos como perda de tempo, mas como campo fértil, onde ele planta revelações profundas. Revelações que não caberiam em alguém que ainda está aprendendo as primeiras lições da fé. Ele mencionava que muitos cristãos com mais de 60 enfrentam batalhas físicas que nunca pediram. Dores constantes, limitações, diagnósticos inesperados, cansaços que não existiam antes. Mas ele dizia que esse tipo de luta não diminui a força espiritual. Muitas vezes a intensifica, porque quando o corpo fraqueja, a alma aprende a depender mais profundamente de Deus. Ele dizia que existem avós que, mesmo sem conseguir andar rápido, conseguem mover o céu com suas orações. Existem homens que mal conseguem levantar peso, mas sustentam famílias inteiras com intercessão. Existem mulheres que vivem com dores crônicas, mas carregam uma fé tão profunda que suas palavras curam. E ele lembrava: a força do corpo impressiona o mundo, a força do espírito impressiona o céu. Ele reforçava que cristãos maduros nunca devem medir seu valor pelas limitações do corpo, mas pela autoridade adquirida com o tempo. Eles são como árvores antigas, que mesmo depois de tantas tempestades, continuam de pé. Suas raízes são profundas demais para serem arrancadas, e seus frutos, ainda que silenciosos, alimentam muita gente. Ele dizia que muitos idosos da fé nem percebem o quanto influenciam. Um abraço deles acalma um coração ansioso. Uma frase dita com tranquilidade transforma uma decisão difícil. Uma oração feita no silêncio da madrugada protege alguém que sequer imagina estar sendo coberto. E Jesus não apenas reconhece isso, ele celebra. Ele explicava que muitos cristãos mais velhos, por não conseguirem mais participar de todas as atividades físicas da igreja, acham que não estão servindo. Mas ele dizia que esse era outro engano. Jesus nunca definiu serviço como movimento. Ele definiu serviço como entrega. Ele dizia que uma pessoa de 80 anos que ora 15 minutos com sinceridade muitas vezes serve mais ao reino do que alguém jovem que corre de atividade em atividade, mas sem profundidade.
Uma avó que ora pelos netos muda destinos. Um pai idoso que aconselha um jovem tira alguém do abismo. E tudo isso é serviço, é ministério, é propósito. Ele avançava para a reta final, lembrando que cristãos com mais de 60 anos carregam a missão mais decisiva de suas vidas: transmitir o legado da fidelidade de Deus. Ele dizia que legado não é o que a pessoa constrói com as mãos, é o que constrói com a alma, é o que deixa no coração de outros, é o que viveu diante de Deus. E ele dizia que cada testemunho dos idosos era uma semente. Cada memória curada, uma ferramenta. Cada dor vencida, uma direção. Nada era pequeno no reino. Nada era desperdiçado, nada era irrelevante, especialmente o que vinha da maturidade. E então, com muita reverência, ele preparava o encerramento. Ele dizia algo que silenciou o ambiente inteiro. Se você tem mais de 60 anos, seus últimos anos não são anos fracos. São anos decisivos. Não apenas decisivos para si mesmo, mas para todos que ainda virão depois. Ele dizia que o céu olha para os cristãos mais velhos como fontes de sabedoria que precisam ser preservadas, honradas e protegidas. E com amor, ele fazia o convite final, um convite que não pressionava, mas abraçava. Se esta mensagem encontrou seu coração, inscreva-se agora mesmo neste canal. Aqui não é apenas um lugar de vídeos, é um lugar de comunhão, de memória, de histórias que edificam gerações. E pedia: compartilhe nos comentários algo que Deus já fez na sua vida. Sua história fortalece outras, sua experiência ensina, sua voz importa.